11 de maio de 2018. Corinthians faz o dever de casa, se classifica na Copa do Brasil e ganha moral para clássico contra o Palmeiras. Santos goleia Luverdense, abre excelente vantagem para o jogo de volta e afasta a crise da Vila Belmiro. Lesão no joelho exigirá cirurgia e Daniel Alves está fora da Copa do Mundo da Rússia. São Paulo busca a primeira vitória fora de casa na era Diego Aguirre. O tricolor visita o Bahia neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. E ainda, um olhar especial sobre Cássio e Jailson antes do derby de domingo. E a opinião das ruas sobre o reencontro entre Corinthians e Palmeiras. Uhul! Sexta-feira! Hoje tem uma dupla espetacular no Gazeta Esportiva, Chico Lang e Osmar Garrafa. Viu se o programa vai ser bom ou não? Combinou, né? Que vai ser demais, porque eu também tô aqui, né? Então, modéstia à parte, programa maravilhoso. Bom, Gazeta Esportiva começa falando do Coringão, que não teve grandes dificuldades para vencer o Vitória. Todo mundo estava falando aquela coisa do Vitória. Garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Resultado também serviu para acabar com uma sequência aí de 4 partidas sem vitória. Vitória, vitória. Veja aí como que foi o jogo na reportagem de Adriano Dolfi. No aniversário de 4 anos da Arena, um público de quase 30 mil pessoas. Um Corinthians que precisava da vitória e foi para cima. Com 1 minuto, Rodriguinho teve boa chance. Aos 14, Romero pediu pênalti. 5 minutos depois, Maicon soltou a bomba e Kaique espalmou. Só dava Corinthians. Mantuan fez jogada individual e chutou cruzado para mais uma defesa do goleiro do Vitória. A insistência foi premiada. Aos 38 minutos, Kaique rebateu e Maicon tocou com tranquilidade. Corinthians 1-0. Romero, o artilheiro da Arena, deixou as coisas mais tranquilas na segunda etapa aos 13 minutos. 7 minutos depois, meio sem querer, ele fez o terceiro e o segundo dele no jogo. Aos 25, Pedrinho quase deixou o dele e seria um gol de placa. O Pedrinho é um menino muito legal, eu gosto, tenho um carinho enorme por ele, até pela pessoa que é. A gente conhece um pouco da família também, da história de vida dele, é um menino batalhador. Lógico que ia comemorar muito, foi uma bela jogada, né? Mas infelizmente o Kaique fez uma grande defesa ali, acabou evitando o gol, mas tem uma hora que o gol vai sair e ele tem certeza que vai comemorar com todo mundo. Cássio, que pouco pegou na bola, ainda viu André Lima diminuir o placar. Missão cumprida, Timão classificado na Copa do Brasil. Eu acho que o time se mostrou muito consistente, desde o primeiro minuto buscando se impor dentro de casa, mantendo seu ritmo, trabalhando a bola, bem nosso estilo de jogo e foi muito feliz e foi merecedor dessa classificação. E agora a equipe vai com moral, porque no domingo tem o clássico com o Palmeiras. A gente sabe que se tratando de Corinthians e Palmeiras, se é bem mais falado, muda a atmosfera por ser um clássico e por tudo que tem acontecido nos últimos jogos. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo que vale mesmo 3 pontos que o jogo contra o Ceará e depois contra o Sport. Então, acredito que, lógico, fazer um grande jogo é importante. Se possível, sair com uma grande vitória. Uma vitória é bom também, nos dá moral, mas acho que nós temos que dar total importância para esse jogo, assim como os outros jogos. Boa noite, Chico. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Ontem uma vitória com muitos pontos importantes, positivos para o Corinthians. Primeiro que ele volta a vencer depois de 4 partidas, né? Pela sequência complicada que tem pela frente. Começou ontem e ainda tem essa sequência com o Palmeiras no final de semana, Campeonato Brasileiro, e depois na outra semana indo à Venezuela enfrentar o Deportivo Lara. Então a vitória, esse resultado positivo dá a tranquilidade que o Carille necessita para a sequência desses jogos importantes. Outro aspecto, a entrada do Pedrinho. Bom, está mais do que provado, não sei o que pensa o Chico, de que o Pedrinho é titular desse time.
Ah, ele aguenta só 45 minutos. Ah, aguenta só até os 15 do segundo. Enquanto o Pedrinho aguentar, o Pedrinho é titular. Isso fica claro, fica evidente. E ele foi fundamental na partida de ontem. O Corinthians, a gente dizia que na segunda e na terça-feira que o Corinthians teria uma dificuldade porque jogaria com um adversário que iria fazer normalmente a estratégia que faz o Corinthians, né? Especular o ponto de vista do adversário. O Corinthians teve que propor o jogo. E propôs, foi para cima, o Pedrinho foi decisivo, o Mantuan, que estava com o início muito ruim, até que se apresentou bem, e ontem foi a noite do Romero, teve até dificuldade para fazer o gol, mas fez 2 gols na partida, e o Corinthians avança com tranquilidade. Resultado justíssimo, e agora vai que vai para enfrentar o Palmeiras, né, Chicão? Boa noite, Rafa. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. Evidentemente, eu cheguei a grande conclusão depois de assistir essa partida. Qual é, Chico? Quando o Corinthians precisa vencer, ele vence. Então, domingo vai vencer ou não precisa? É um time cascudo demais. E há muito tempo eu não vi o Corinthians desse jeito. O Corinthians chega, perde o primeiro jogo, empata, se enrosca com o adversário que não tem sentido, que é o Ceará. E aí, de repente, precisa ganhar do Vitória, que é muito melhor que o Ceará. O Vitória que já derrubou o Corinthians na arena e de repente o Corinthians vai lá e pumba, porque precisava ganhar. Então o Corinthians é um time cascudo. E isso é fundamental para quem disputa uma Copa do Brasil, que é mata-mata. Uma competição assim. Uma competição mata-mata. Então, por esse aspecto, parabéns ao Corinthians e uma grande vitória. E com isso, o Corinthians já ganhou 3 milhões de reais, viu? Só com essa classificaçãozinha. 3 milhões? 3 milhões. Ô, beleza. Todo mundo que está passando, né? O Palmeiras já ganhou. Não, o Palmeiras ainda não, que não passou. O Grêmio passou. Tem um bicho, então? Será que tem um bicho? É a premiação por etapa. É a premiação por etapa, aí né? tá explicado. Aí quando você ganha o título, aí o total é 50 milhões. Eu estava falando 57, mas está errado. É 50. Então, agora é o seguinte, então. Diga. Domingo. O Corinthians precisa vencer o Palmeiras ou é só um joguinho? Não, precisa. Calma, pera. Precisa. A enquete é justamente fazendo essa projeção do clássico entre o Coringão e o Verdão. Qual vai ser o resultado do derby? Dá Corinthians, empate, ou quem leva melhor é o Palmeiras. Sua participação, gazetesportiva.com, que tá bombando. Chico Lang. Corinthians. Ué, mas precisa vencer, Rafa? Não, precisa vencer, claro, mas assim, eu entendo o seguinte, a gente vai falar durante o programa, mas para mim é o clássico mais equilibrado dos últimos confrontos. Então eu vou ficar dessa vez com empate, é muito equilibrado. Você sabe que meu palpite lá nos blogueiros foi empate também? E não gosto em clássico da empate, porque você ficou em cima do muro, mas não é. Eu não consigo ver, eu vejo um Corinthians com as suas dificuldades e com possibilidade, já mostrou a superação, principalmente contra o Palmeiras. Vejo o Palmeiras com a faca nos dentes. O Corinthians tem vantagem que joga em casa. O Palmeiras está mais descansado. São vários pontos que apontam essa igualdade aí. Eu acho que está com cara de empate. Espero que, se for um empate, que seja um empate com muitos gols. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Corinthians, 7-0. Bom. Me surpreendeu. E o Rodolfo, segundo, acha que vai dar o quê? Empate também. Ele é palmeirense, ou seja, não está confiante. Aí que tá o negócio. Eu acho assim, primeiro empate. Depois, eu achava que ia ser Palmeiras. Não, o palmeirense não está confiante, está achando que vai dar empate? Aí, brincadeira. Bom, mas 2 partidas movimentaram a rodada de ontem pela Copa do Brasil. O Flamengo garantiu a classificação para a próxima fase ao empatar com a Ponte Preta no Maracanã em 0-0. No jogo de ida, o rubro-negro tinha vencido a Macaquinha por 1-0. Já na Vila, o Santos goleou o Luverdense. Oh, que bênção! Sabe quanto? 5-1 para tirar aquilo lá da garganta, praticamente garantiu vaga para as quartas de final. Vale lembrar que o jogo de volta acontece na próxima quinta em Lucas do Rio Verde. Veja como foi a partida com o Gavini. Vitor Ferraz na lateral, Gustavo Henrique na defesa, Vitor Bueno no meio-campo. Caras novas no Santos, que precisa se recuperar dos 5-1 sofridos diante do Grêmio. O luverdense, que vem mal das pernas na Série C, parecia ser o adversário ideal para espantar a crise. A chance de Paulo René mostrou que não seria bem assim. E a cobrança de falta de Itaqui provou que não bastaria só uma camisa mais pesada para derrotar o adversário sem tradição, mas com muita vontade. Seria preciso mostrar futebol. A primeira chance foi com Gustavo Henrique. A segunda também. Que gol perdido! Se ele não fosse zagueiro. Mas quando a bola caiu nos pés de um atacante, olha só o que o Gabriel fez. A torcida do Santos começou a se preocupar, mas o time acordou
Sacha só não empatou porque Diogo Silva salvou. Foi uma chance atrás da outra, até que Vitor Ferraz colocou a bola na cabeça de Gabigol para deixar tudo igual. Alívio na Vila Belmiro. Só que o Santos aliviou, tirou o pé. Chance de novo só aos 42 minutos. Vitor Bueno cobrou falta, mas Gabigol desperdiçou. Quem assustou pra valer, no entanto, foi o luverdense. Num rápido contra-ataque, Paulo René passou por Lucas Veríssimo e o Santos só não foi para o intervalo perdendo porque Vanderlei salvou. Quem não perdoou foi a torcida, que fez o Santos ir para o vestiário debaixo de muita vaia. Se eu estivesse do lado de fora como torcedor, eu também queria um protesto pelo jogo que nós fizemos e o resultado que aconteceu. E a nossa única maneira de reverter isso é com o trabalho. O Santos voltou mais ligado para o segundo tempo. Jean Mota, de falta, fez Diogo Silva se esticar todo para fazer uma defesaça e evitar a virada santista. O que não deu para o goleiro evitar foi que Gustavo Henrique, depois de várias tentativas, enfim completasse para a rede o cruzamento de Vitor Bueno. Depois da virada, virou festa. Rodrigo chutou forte, Diogo Silva deu rebote e Gabigol fez 3-1. Não demorou para Vitor Ferraz chegar de novo na linha de fundo e cruzar para Gabigol de letra marcar o terceiro gol dele na noite. Para completar, Yuri Alberto, que tinha acabado de entrar, fechou a goleada. 5-1 para o Santos. Eu vejo uma vitória mental, porque é muito difícil você virar a chave depois do que aconteceu. E o grupo foi forte e virou, não pelo resultado, mas sim pelo desempenho e pela parte mental, psicológica. Com a goleada sobre o luverdense, a torcida que chegou brava à Vila Belmiro foi embora feliz. Gabigol foi a estrela da noite com 3 gols marcados. Mas vale ressaltar a importância que tiveram as novidades colocadas em campo pelo técnico Jair Ventura. Vitor Ferraz deu passe para 2 dos 3 gols de Gabriel. E no lance da virada, quando o Santos fez 2-1, o passe foi de Vitor Bueno para o gol de Gustavo Henrique. Não só eles, como o Yuri também, que entrou no decorrer do jogo, os 2 Yuris, né, no plural. Então foi importante. Feliz pelos meninos, né, o menino jovem fazendo gol importante. Então mostra que o Santos tem muitos meninos, mas com bastante qualidade também. Olha, meu amigo Garrafa, ontem o mestre Alberto Helena Júnior disse que o Santos tinha perdido a identidade dele. Eu estava vendo o programa. Sim. E ele tem razão. Mas ontem o Santos foi o Santos. Bom, começou perdendo de 1-0, a bola não entrava de jeito nenhum e de repente os gols começaram a sair. Por quê? Porque o Santos se abriu, foi para cima, foi buscar o resultado e praticamente já garantiu a vaga. É mais um que vai para a próxima fase, as quartas de final, vai botar 3 milhões no bolso também, que nem já fez o Corinthians, já fez o Grêmio também. Então, o assunto é Santos, por gentileza. Então, mas eu estou dizendo para você o seguinte, Garrafa, que aí esse é o Santos que todo mundo quer ver. Esse é o Santos com o DNA ofensivo, que nem falava o final do Luiz Álvaro, né? Que o Santos tinha DNA ofensivo. E é isso mesmo, parabéns. A gente quer ver o Santos assim, não com aquele negócio, aquela frescurinha de jogar na defesa. Isso aí é para Corinthians, é para time que está acostumado a jogar assim. Não o Santos. Até porque, desculpe, Chico, até porque o Santos poderia simplesmente ter vencido. Mas ele mais do que venceu, ele, no meu entendimento também, ele garantiu classificação à próxima fase, só um desastre pode tirar essa vaga do Santos, aproveitou a fragilidade do adversário, o Gabigol que estava meio embaixo com a torcida, aproveitou o adversário fraco e foi lá e meteu logo 3, o Santos que estava devendo para a torcida, foi lá e fez os 5 gols, então é uma vitória que dá a tranquilidade aí que o Jair precisava depois daquela paulada que levou do Grêmio, né, de 5, agora pelo menos respira um pouquinho mais aliviado. Eu quero mandar um beijo pra Sabina. Sabina, recebi a figurinha. Te amo. Beijo pra sua mãe. Gente, tem que completar meu álbum, né? Não sabia que faltava tanta figurinha pra mim. Bom, vamos falar agora, né? Vamos voltar pro trabalho. A bola também rolou ontem pela Copa Sul-Americana. Destaques pro Fluminense e pro Atlético Paranaense, que perderam, mas garantiram classificação para a segunda fase.
O técnico Tite sofreu a primeira baixa antes mesmo de divulgar a lista dos convocados para a Copa da Rússia. Daniel Alves está fora do Mundial. Titular da seleção brasileira, o lateral direito não vai ter tempo suficiente para se recuperar de uma lesão no joelho direito sofrida na última terça pela final da Copa da França, quando o PSG sagrou-se campeão ao vencer o Les Herbiers por 2-0. Após uma série de exames, ficou confirmado que o jogador vai precisar passar por uma cirurgia e deve ficar parado cerca de 6 meses. A CBF emitiu uma nota no site oficial desejando uma pronta recuperação para que sua técnica, raça e liderança estejam de volta ao serviço da amarelinha o mais breve possível. Danilo, do Manchester City, Rafinha, do Bayern de Munique e Fagner, do Coringão, são os favoritos para ocupar as 2 vagas abertas na posição. O jogador do Corinthians sofreu uma lesão muscular na coxa direita no dia 29 de abril e ainda não voltou a treinar. Garrafa e Chico, o Dani Alves vai fazer falta na Copa? Muita falta, muita falta. Era uma das lideranças do elenco, né? O técnico Tite apostava muito, foi capitão por várias vezes, mas já faz parte do passado. Está fora, então vamos pensar daqui para frente. Eu entendo que o Fagner sai na frente, porque o Tite conhece o Fagner deve ser um dos laterais. É muito provável, inclusive hoje ele já, daqui a pouco o noticiário do Corinthians, ele já se movimentou no gramado, deve ser confirmado, a não ser que a lesão o afaste definitivamente da convocação. E aí, entre o Rafinha e o Danilo, eu entendo que o Danilo também deva ser chamado, porque já foi convocado pelo Tite. O Rafinha do Bayern teve poucas oportunidades, o Rafinha que renovou ontem. Eu entendo que na segunda-feira, Danilo do Manchester e Fagner do Corinthians devam ser convocados pelo Tite, Chico. Olha, eu lamento muito também a saída do Dani Alves, porque ele pela direita e o Marcelo pela esquerda estavam num ponto assim que lembrava um pouco o Cafu e o Roberto Carlos, né? Na Copa de 2002. Estavam jogando muito bem, conquistando títulos e tal. Agora eu te pergunto, por que o cara vai jogar uma partida que já está decidido? O Paris Saint-Germain já era campeão. Para que colocar o cara em campo? Para estar na foto, ué. Para tirar foto, não tira foto, joga 5 minutos e sai, pô. Mas o cara pode se machucar no treino, Chico. É fatalidade. Muito azar. Agora eu acho que vai Fagner e Danilo. O Danilo também. Apesar do que dizem que o Danilo é meio... Alô, Danilo? O pior é essa figurinha, Danilo, né? Quem já tem essa figurinha tá fora. Ainda falando de seleção brasileira, o craque Neymar concedeu uma entrevista ao canal do Zico no YouTube e falou sobre a recuperação dele antes da Copa do Mundo. Copa por causa de uma lesão, né? Aí agora tem uma lesão, entra na Copa de lesão. Às vezes pode ser bom sinal, né? De que a lesão vem antes, né? E aí você opera, um cara bacana, um cara competente, que é o Rodrigo Lasmar e tal. E como é que tá, como é que é a esperança que você passa para essa galera brasileira aí? Não, a expectativa é grande. Pelo que você me falou, tá indo bem, né? Tá indo bem. Graças a Deus tá dando tudo certo, né? Comecei a andar novamente já. Mas sempre tem aquele medo, né? De voltar. Então eu preciso perder esse medo o mais rápido possível para chegar na Copa fora. Porque o que vai ver na tua cabeça é o momento, né? Sim. Do que aconteceu, foi uma coisa que aconteceu sozinho, né? Não foi de começo é ruim, né? De começo a gente sempre fica com medo de fazer um movimento. Mas eu acho que se você fizer os treinamentos legais, vai seguro. Foi uma pena. Eu, desde o início, achei o time do PSG o melhor, junto com o Real, como o time é uma grande seleção, o Real é impressionante, mas o time de vocês é um time que era para chegar, E a gente lamenta que, mais uma vez, no momento crucial, você teve aquele problema, né? Eu acho que a gente tinha tudo para chegar, né? Na final da Champions League. O treinador alguma vez falou com você esse negócio de poupar por causa da Champions e para não correr risco? Não, sim. Porque num jogo que você estava deitando lá, vocês estavam bem e tal, e aí de repente acontece. Não, eu ia ser poupado no jogo seguinte, na verdade, né? Porque eram 2 jogos importantes, né? 2 jogos muito, praticamente o segundo melhor time da França. Então a gente jogava contra eles, se não me engano, era na Liga, que a gente na época me machuquei. Ia ter outro jogo na quarta, que era da semifinal da Copa, e depois domingo ia ter um jogo da Liga, que ia ser poupado, já estava decidido isso. Mas eu vou te contar uma coisa, hein? Esse medo do Neymar é normal. Sim, é medo normal. Todo mundo que se machuca, a hora que tira o gesso, volta a fazer fisioterapia, volta com receio.
Não é porque ele é um jogador de futebol de alta performance que ele não vai estar com esse receio. Lógico que vai. Será que a operação foi bem feita? Será que eu posso pisar legal? E se eu bater errado de novo, machucar da mesma forma? Sei lá. Esse é um medo até positivo, porque ele vai caprichar na fisioterapia, vai caprichar nos treinamentos de reforço muscular ali no local, e isso é muito bom. Eu acredito que o Neymar vai jogar a Copa, não digo... Se o Brasil ganhar os 2 primeiros jogos, é capaz do Tite tirar o Neymar, se eu conheço o meu eleitorado, para deixar os outros jogarem, né? Agora, se não for, o Neymar joga todas as partidas e bem, na minha opinião. Foi até surpreendente o Neymar ter confirmado esse receio, porque era óbvio, mas às vezes o jogador não quer assumir essa situação. É um receio natural, ele já retorna às atividades o mais breve possível, tem agora essa preparação iniciando na Granja Comari, depois seguindo aí por um tour até chegar na Rússia, e aí tem tempo. E na pior das hipóteses, ainda tem a primeira fase da Copa do Mundo, Michele e Chico. Acredito que na primeira fase, o Brasil deve passar, são mais alguns jogos para ele chegar na fase de mata-mata a 100%. Acho que essa é a previsão. O Neymar. Aí sim. Liga de basquete feminino, domingo à tarde, a partir das 3, tem mais um jogaço para você ao vivo aqui na tela da TV Gazeta, em São Luís, no Maranhão. O Sampaio Basquete recebeu o Uninassal, podendo já se garantir na decisão da competição, visto que na primeira partida da série, o time de Recife acabou derrotado por 83-73. Partida que vale muito e que você acompanha aqui na TV Gazeta a partir das 3, não, né? É das 10 para as 3, não é, Rodolfo? 10 para as 3 da tarde já tem o esquenta, e a partida começa às 3 horas, tá? E na noite de domingo, você já sabe, tem o tradicionalíssimo, o melhor programa esportivo de mesa redonda com futebol e com debate, foco especial, super especial no clássico entre Corinthians e Palmeiras, que não vai passar na TV, então você vai poder ver na TV aberta somente os melhores momentos aqui no Mesa Redonda, toda a discussão, o ambiente lá na Arena Itaquera, os melhores momentos, os vestiários, as repercussões, absolutamente tudo sobre esse jogão e os comentários do nosso timaço de especialistas. Então fica o convite e a intimação, domingo, 9 da noite, tem mais Mesa Redonda para você. Hora de falar do São Paulo, que segue se preparando para ir a Salvador, enfrentar o Bahia pela 5ª rodada do Brasileirão. Jonas Campos esteve no CT da Barra Funda acompanhando o treino do tricolor. Se o portão não abre, não tem problema. Trellis dá seu jeito, acha a solução. Cuidado, garoto. É o São Paulo sem crise, tranquilo. Olha o fute-mesa rolando solto. A melhor dupla pra mim ali é o Nenê e o Diego Souza quando joga. É difícil da bola cair quando os dois estão ali. Então, pra mim, os dois é os melhores. Você tem algum parceiro fixo ali, não? Não, de vez em quando eu jogo, mas eu parei um pouco agora por causa das minhas lesões. Então, quando eu jogava com o Aderlan, jogava com o Diego também, com o Nenê. E vai mudando assim, né? Destaque no fute-mesa e nos últimos jogos, Diego Souza não apareceu no gramado aqui do CT no treinamento desta sexta-feira. O atacante segue tratando um problema na coxa esquerda, assim como o Anderson Martins. Segundo o médico do clube, o Dr. José Sanches, os dois ainda serão reavaliados neste sábado. Se não jogarem, o que é provável, a tendência é que Trellis entre no comando de ataque e Arboleda no miolo de zaga. A boa notícia é que Rodrigo Caio e Éder Militão, fora dos últimos jogos, treinaram normalmente, sem restrições. E, ao que tudo indica, devem ser relacionados para enfrentar o Bahia. Retorno garantido é o de Everton, que não estava inscrito na Sul-Americana e ficou fora do duelo contra o Rosário Central no meio da semana. Agora ele volta ao time no Campeonato Brasileiro. Entre um departamento médico movimentado e algumas dúvidas na escalação, o fato é que o São Paulo vai a Salvador encarar o Bahia neste domingo em busca de um feito inédito na era Diego Aguirre: vencer fora de casa. Sob o comando do treinador uruguaio, o tricolor soma 3 empates e 3 derrotas jogando longe do Morumbi. Um aproveitamento de apenas 16,6% como visitante. Sempre em busca da vitória, né? Mas empate fora de casa não é tão ruim também. Mas sabemos que temos que vencer fora de casa, porque o Campeonato Brasileiro tem que vencer fora de casa, dentro de casa. E isso o São Paulo vai buscar agora na Bahia.
vamos manter o foco em sair com os 3 pontos lá do Bahia, que é muito importante para manter firme e forte lá na frente na tabela do Campeonato Brasileiro. Que vem o Bahia, mais um adversário no caminho do São Paulo de Diego Aguirre, que apesar de ainda não ter vencido fora de casa, está a 7 jogos sem perder e o mais importante, evoluindo. Evoluiu muito, né? Tanto taticamente, ele pede para sempre estar bem postado lá atrás, para não dar nenhuma brecha para o adversário, porque lá na frente a gente tem muita qualidade, como o Diego, o Nenê, o Everton, o Valdívia. E ele vem trabalhando, o trabalho dele sempre forte, intenso, e isso estamos levando para o jogo. E eu tenho certeza que essa evolução é muito boa para a equipe. O assunto agora é o clássico de domingo entre Corinthians e Palmeiras, que voltam a se encontrar pela primeira vez após as polêmicas na final do Paulistão. Um campeonato manchado, um campeonato estragado, um campeonato jogado no lixo. Falta pouco para os finalistas do Paulistão voltarem a se enfrentar. É nesse domingo, 4 horas da tarde, na Arena de Itaquera, pela 5ª rodada do Brasileirão. Um jogo com gostinho de revanche para os palmeirenses, onde as apostas das duas equipes são grandes. O lado verde do clássico ainda não engoliu bem a derrota na decisão do estadual e tenta provar que houve interferência externa na anulação do suposto pênalti de Ralf e Dudu. Já o presidente corintiano deixou um singelo recado para os que acreditam em anulação do último duelo. Eu preocupação com a impugnação? Palmeiras, se impugnar, eles vão jogar sozinhos, vão fazer um treino leve lá, reserva contra titular. Se na decisão do Paulista o Corinthians fez do vestiário do Allianz Parque uma extensão de Itaquera, a atenção para o próximo jogo está pronta. E a verdade seja dita, o bicho vai pegar. Vocês são uma espécie maravilhosa. Eu amo galinha. Foi mal, cara. São só bolinhas. Eu tô nervoso. Quem está tranquilo é André Sanches. Tanto que não poupou comentários à gestão palmeirense. O que o Palmeiras tem que entender e aprender é que não adianta pagar 1 milhão para um jogador e outro ganhar 400, 500 pau sendo pro capitão do time. Cada um tem que cuidar do seu time, né? Fazem isso para tentar provocar, para tentar estabilizar a gente, mas a gente tá bem tranquilo. Eu adoro esse baixinho. Um derby com gostinho de revanche, que vai deixar os torcedores transtornados. Fala pra mim! Eu sou um bicho! Vai lá! E o que será que o pessoal nas ruas de São Paulo está achando desse clássico, hein? O repórter Vini Rodrigues foi descobrir a opinião da galera, olha. Depois das duas batalhas pela grande final do Paulistão, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar domingo em Itaquera. E aí, quem leva melhor? Corinthians 2-0. Palmeiras ou Corinthians domingo em Itaquera? Quem ganha o jogo? Palmeiras. Quanto? 1-0. Corinthians ou Palmeiras? Corinthians, chapa. Quanto? 2-0, meu. Romero e Rodriguinho. Chega aí você. Os homens de preto, caramba, os 4 de preto, chega aí. Amigão, Corinthians e Palmeiras domingo, quanto que dá? 1-1, mano, empate. É mesmo? Show, assim? Ah, eu sou São Paulino, cara. Domingo, quem ganha em Itaquera? Corinthians ou Palmeiras? Eu creio que dá o Palmeiras. É mesmo? Dá. Quanto você acha que vai ser o jogo? Acho que vai ser 2-0 o gol de como é o nome de aquele jogador. Quem ganha, Corinthians ou Palmeiras? Corinthians, né? Quanto, caramba? Ah, 2-0. Gol de quem? Ah, gol não sei, velho. Isso aí não sei, não. Um do Guerreiro e do Wagner Love. Quem? Voltou, vai ter que falar, mano. Foi, voltou. Corinthians e Palmeiras domingo. Corinthians. Quanto? 3-0. Gol de quem? 2 do Romero e 1 do Jadson. Dudu e o Kênio. Quem? Dudu e o Kênio.
É, porque não tá jogando bem, né? Tá jogando bem, ótimo. E por que você acha que o Palmeiras ganha do Corinthians lá em Itaquera? Eu acho que quebrar o tabu, né? Você acha que o Corinthians ganha de novo? 2-0. Pra quem? Corinthians, lógico. Gol de quem? Aquele lá, aquele velho. Acho que é o Sheik. Cássio? Não. Sei lá. O gol do Palmeiras é de quem? Você falou que vai ser 2-1, você falou os gols do Corinthians, os gols do Palmeiras. Aquele chato. O Dudu! Ele mesmo. Acho que vai dar Corinthians. É. Posso te perguntar quem vai fazer o gol? Eu não sei se o Pedrinho vai estar jogando. Ó, Pedrinho. Sim, pode ser que seja o Pedrinho. Ela profetizou aqui, hein? Vai torcer pro Palmeiras? Palmeiras. Por quê, mano? Não gosta do Corinthians, não? Não, anti-Corinthians. Quanto você acha que vai ser? Uns 5-0, tomara que seja. Você é louco, o cara otimista, mano. Meu velho, você torce pra que time, mano? Coringão, velho. Domingo, Itaquera, quanto que dá Corinthians e Palmeiras? 3-1. 3-1 pra quem? É, Coringão, né, mano? O nosso motorista aqui torce pra que time, motorista? São Paulo. São Paulo, domingão em Itaquera, quanto você acha que dá o jogo, mano? Eu acho o Palmeiras 1-0. Por que você acha que o Palmeiras vai ganhar do Corinthians? É vingança, né? Vingança. Gostinho de vingança, né? Gostinho de vingança. Demorou. Pessoal, é dentro desse carro gostoso, aclimatado, com uma companhia boa que a gente encerra essa matéria. Voltamos aos estúdios. Valeu! Valeu! E os dois grandes personagens desse clássico estarão nos gols das equipes. Cássio versus Jailson. Alexandre Silvestre mostra pra gente agora como os dois estão cheios de moral com as torcidas. Olha. No primeiro derby desse ano, deu Cássio. Vitória do Corinthians em Itaquera na fase inicial do Paulistão. Clássico com polêmicas de arbitragem, jura? E Jailson expulso, indignado. Vou ser punido, mas eu tenho que falar a verdade, entendeu? A verdade é essa. Passaram a mão de novo na gente. Eu defendi primeiro o chute, entendeu? Defendi o chute primeiro e ele deu o pênalti depois. Fomos garfados de novo, mais uma vez aqui dentro. Bom, aí vieram as finais do Campeonato Paulista. Derby de ida na Arena Corinthians, Jailson levou a melhor. Não sofreu gol e viu o time dele marcar um. Mas o goleirão da massa não contava com o revés no Allianz Parque. Na grande decisão. Foi vazado logo no comecinho. Rolou ainda todo aquele imbróglio do apito, pênalti para o Palmeiras, juiz que volta atrás, interferência externa e decisão por pênaltis. E o gigante Cássio fez jus ao apelido. Cresceu debaixo da trave e celebrou o título. Neste domingo, novamente na casa do Timão, Cássio e Jailson, que nunca perdeu um joguinho sequer de Série A do Campeonato Brasileiro, se enfrentam. É o primeiro turno do Brasileirão. O arqueiro do Corinthians, às vésperas de mais um derby, topou conversar com a nossa reportagem. Já o Jailson preferiu evitar as entrevistas, mas Cássio falou dele também. Olha, eu não tenho muito contato fora de campo com o Jailson, assim, mas pelo que eu tenho, assim, converso com ele, quando conversei, foi um cara super bacana, super do bem, sempre foi independente de jogar no rival nosso, sempre foi um cara super legal, trocamos muita ideia, e ele é um cara que vem muito bem também, vem tendo um ano muito bom. Eu acho que é um grande profissional, assim, pelo que eu vejo as pessoas falarem. Se você tivesse que roubar, entre aspas, alguma qualidade do Jailson para incorporar ao seu perfil como goleiro, o que seria? Não... É difícil você fazer essa pergunta, até porque a gente vê ele treinando, jogando, acho que, cara, é muito difícil falar sobre... É um cara que vem muito bem, mas é difícil você falar de uma qualidade assim que você queria roubar ou algo nesse sentido assim. Acho que ele é um grande profissional. As torcidas e suas paixões tornam as análises muito menos racionais. Porém, tanto palmeirenses quanto corintianos reconhecem a grandeza desses dois goleiros. Valeu. Esse cara fecha o gol? Fecha, opa. Nos momentos mais difíceis, mais tá importantes. Sempre aí, né? Sempre salvando o Corinthians aí. E pra mim o Jailson é o maior goleiro que o Palmeiras tem, o maior goleiro do Brasil. Como é que você define o gigante Cássio? Monstro. É monstro mesmo. Mudou a história do Corinthians, esse cidadão aí? Mudou muito. No gol mudou.
O Jailson está numa fase muito boa e por isso eu entendo que ele é um bom goleiro, é seguro e transmite essa confiança para a equipe. E ele explodiu para o cenário nacional aí como um grande goleiro velho já, né, velho, cara? Surpreendeu realmente. Você como torcedor do Palmeiras? Pô, rapaz, em 2016 quando ele entrou, que o Price machucou, rapaz, ele entrou, ele deu conta do recado, né? Aquela segurança dele, né? Joga muito bom mesmo. Tite, dá uma chance aí, né? Nosso goleirão, né? Vai fazer a diferença nesse domingo aí? Com certeza, sempre. O problema é que o Palmeiras tem um belo goleiro também, não tem? Tem, mas não se compara não. Não se compara? A história é outra. Sério mesmo? Eu acho que não tem comparação não. Bem melhor o Cássio? Bem melhor o Cássio. O Jailson é melhor ou porque você é apaixonado pelo clube e não dá pra considerar um goleiro do rival melhor do que o seu? Não, o Jailson é o melhor do Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. É de coração e com a razão? De coração e de razão. O Jailson é fera, hein? É fera, né? Mas não conquistou nada ainda. Mas não conquistou nada ainda, né? Que o Cássio já conquistou pelo Corinthians. O que o Jailson conquistou pelo Palmeiras? Ele conquista o Campeonato Brasileiro. Só. Eu acredito que o Cássio, ele de vez em quando sai mal do gol. Certo? Então assim, ele falha muito, enquanto o nosso goleiro ele é seguro mesmo. Então tá bom. É um paredão no gol do Palmeiras. E se depender da competência, do carisma e do histórico do Cássio e do Jailson, o jogaço desse domingo termina sem o tão esperado balançar da rede. E o Palmeiras resolveu adotar o mistério antes do clássico contra o Corinthians. As informações do Verdão na reportagem de Fernando Gavini. No último mês, o Palmeiras embalou 8 jogos de invencibilidade. São 5 vitórias e 3 empates no período. A última derrota aconteceu em 8 de abril, justamente na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Um jogo que, pelo menos nos tribunais, ainda não terminou. Neste domingo, Palmeiras e Corinthians estarão de novo frente a frente, agora disputando as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. O jogo vai acontecer na Arena Corinthians e a ordem aqui no Verdão é esquecer tudo o que envolveu a decisão do Campeonato Paulista. O que passou ficou para trás e esse é um momento diferente, né, para uma outra competição. Não levamos nada, a não ser o nosso desejo de vencer esse clássico. Para o reencontro com o rival, apesar de ter feito treino fechado nesta sexta-feira, Roger Machado não faz mistério sobre a escalação. Deve manter o mesmo time que venceu o América Mineiro. A única mudança será Thiago Santos no... Lógico, teve um pequeno defeitozinho de fabricação ali. Mas é o clima de Corinthians e Palmeiras, não tem jeito. Já começou a dar pepino aqui, pá! Olha o clima. Você vê que nesse jogo tem que se esperar o inesperado, né? Porque tudo pode acontecer. O imponderável. O imponderável. É aquele negócio do fantasminha que o morro artilheiro, fantasma que a bola tá indo para fora, de repente volta para dentro do gol. Tudo acontece nesse clássico. E eu mantenho a minha expectativa para que não haja uma guerra entre os jogadores. Porque o problema, torcida não vai brigar, porque é a torcida única. O problema são rusgas que ficaram dos jogos passados. O presidente do Palmeiras falando aqui. O presidente do Palmeiras falando, dando umas agulhadas no Sanches, Sanches agulhando o presidente do Palmeiras. E eu acho que isso não tem como você evitar. Eles vão se cruzar todos ali. Que talvez que possa amenizar um pouquinho isso é o fato do Cleison não participar da partida, porque tem aquele problema com o Felipe Melo. E nem o Felipe Melo, né? Mas também não vai participar. Enfim, mas Corinthians e Palmeiras é Corinthians e Palmeiras. E tudo que nós falarmos aqui, ou você em casa, ou que tem sido dito por aí, pode vir por terra no próximo domingo. Eu, particularmente, entendo, a avaliação é daquilo que a gente vê. O Palmeiras chega mais inteiro. Né? O Corinthians tem muitos desfalques. Chega embalado. Né? O Corinthians tem muitos desfalques. O Corinthians não tem peça de reposição como tem o Palmeiras. O Palmeiras chega melhor. Isso significa que o Palmeiras vai vencer? Claro que não. Claro que não. Agora eu acho que vai, hein? Depois disso que você falou. Como foi na final do Campeonato Paulista. Quem esperava... O Corinthians vai fazer aquilo. Qualquer avaliação que se fizesse, Chico, uma avaliação, todo mundo entendia que o Corinthians poderia ser campeão como foi, mas qualquer avaliação dos pontos positivos, o Palmeiras estava com tudo. Torcida única, jogo em casa, vantagem do empate, e deu Corinthians. E só para fechar da minha parte, Cássio e Jailson, o Cássio há muito tempo, né,
tem uma história muito maior do que a do Jair, sem demérito nenhum. O Jair está se firmando, ele barrou o Praz. O Praz, que é idolatrado pela torcida do Palmeiras, ele faz um belíssimo trabalho, vive um grande momento, e o Cássio já demonstrou para todo mundo, para a torcida corintiana principalmente, que é goleiro de jogos grandes. Quando precisa dele, não tem para ninguém. É uma muralha mesmo, né? Quando precisa defender ali no pênalti, pronto. O Cássio, né? Então, mas esse que é o problema, porque o Corinthians está crescendo muito em decisão. Então, a gente fica naquela expectativa. Então, mas esse jogo não é decisão. Esse jogo não é decisão, vírgula, né? Mas é o Corinthians e Palmeiras, que é sempre um jogo importante. E o Palmeiras, se você olhar direito, está tão embalado que se perder agora, pode atrapalhar um pouco. Desembala. Eu entendo que o Palmeiras, Chico, vai ter muito mais espírito de decisão do que o Corinthians, pelo fato de ter perdido o título. Para o Corinthians, não é uma decisão, é um Corinthians e Palmeiras. Vai estar na casa do Corinthians, já pensou para o Palmeiras ganhar na casa do Corinthians? Imagine o que é a derrota, o que pode pesar uma derrota para o Palmeiras e o que pode pesar uma derrota para o Corinthians. Pera, o diretor está pedindo para chamar a matéria do Corinthians. Para mim, ela tem muito mais peso uma derrota do lado do Palmeiras. Claro, com certeza. O Corinthians está já com uma... mas o Corinthians pega o Deportivo Lara quarta-feira e precisa ganhar, porque senão não classifica para a próxima fase, ou fica dependendo do último jogo. Então o Palmeiras, nesse aspecto, está mais tranquilo. É difícil, Rodolfo, chamar a matéria. Vamos ver como é que o Corinthians está se preparando aí, então, para esse clássico. Pode rodar. É isso aí, Michele. Boa noite para você e quem acompanha também o Gazeta Esportiva. Agora há pouco, o técnico Fábio Carille concedeu entrevista coletiva durante a reapresentação do Corinthians aqui no CT Joaquim Grava e, obviamente, veio à tona o assunto da rivalidade contra o Palmeiras, em especial os jogos no Campeonato Paulista. Primeiro duelo com confusão entre atletas, no caso o Cleison e o Felipe Melo. Segundo jogo, problemas com a arbitragem. E até o momento, o rival entrando com recursos na Justiça Desportiva para tentar anular a partida. Vamos ouvir o que disse Fábio Carille. Vida nova, que vocês da imprensa possam ajudar também a que façam um clássico bonito. O jogo que nós perdemos, o primeiro jogo, deu mais ênfase às brigas do que a própria vitória do Palmeiras, sabe? E lembra de lance de Edilson, de Paulo Nunes, e mostrou mais as confusões do que o próprio gol do Borja naquela partida, né? Então que a gente todos, assim, em prol de um jogo forte, mas que seja leal, um jogo bonito, como tem que ser um clássico. Outro tema abordado com o treinador foi o pouco tempo de preparação para o clássico. Apenas 2 dias, contando inclusive esta sexta-feira, que foi realizado um treino regenerativo. É algo assim que me incomoda, não é só por conta do Corinthians, tá? Quando eu vou jogar contra um adversário um jogo desse peso, também quando tem um dia a menos eu falo aqui, isso não é justo, né? Ainda mais hoje que os jogos estão intensos. A boa notícia para Fábio Carille foi o retorno do lateral Fagner aos treinamentos, bem verdade ainda treinamentos físicos, ele que vem se recuperando de uma lesão na coxa. É bem provável que Fagner seja o substituto de Daniel Alves durante a disputa da Copa do Mundo. Por enquanto, Mantuan segue como titular, jogador que vem sendo elogiado pelo treinador, apesar das falhas no início da preparação desse ano no Campeonato Brasileiro. Eu não vi o Fagner hoje. Eu acredito que mesmo com esse corte, mesmo se o Daniel fosse, ele seria o segundo. Acredito muito no Mantuan desde o começo, tanto que eu deixei de escrever o Léo Príncipe, tá? que jogou vários jogos importantes no ano passado, por acreditar nesse atleta. Chamei ele em janeiro antes de definir, você quer ser lateral, vou trabalhar você como lateral, ele sim, no momento. E aí eu defini que ele seria o substituto do Fagner e tem crescido demais. Bom, meu caro Garrafa, a expectativa do Corinthians sobre o Fagner, eu acho que já está tudo certo. O Fagner vai passar por teste, vem médicos aí da CBF analisar o estado do Fagner. Ele não tem treinado. E o fato do Mantuan ontem ter jogado muito bem, como você disse no começo do jogo, já dá um sinal de que o Corinthians vai levar que o Fagner está de saída, de mala pronta, para a Rússia. Agora, vai ser o titular? Não sei. Talvez não seja. Agora, falando de Corinthians, nesse restinho aí, você vê que o Corinthians ele é um time que consegue se manter organizado, consegue ter paciência e consegue dar o bote certo na hora certa. O Palmeiras, ultimamente, tem mostrado o quê? Regularidade. Né? E um ótimo desempenho do Lucas Lima. O Lucas Lima cresceu muito nesse meio campo. Agora, pode dar confusão? Pode.
Mas o Thiago Santos é um jogador de pegada, mas não é um jogador de briga, sabe? Ele chega junto, o Thiago Santos, que vai estar no lugar do Felipe Melo, mas não é cara de dar porrada, de machucar. Mas também o árbitro vai impor respeito, porque é aquele Daronco, que já é grandão, é bravo. Exatamente, não é que nem esse banana aí, carequinha. Nossa, o Daronco já chega lá, pá, cartão, acabou. Os caras passaram por cima dele que nem um trator, né? Agora, vamos ver, a expectativa é grande e eu acho que vai dar Corinthians. Não esperava outro palpite seu, Chico, nem fiquei surpreso. Eu acho agora que vai dar Corinthians. Não, nem um pouco, nem um pouco. Mas eu entendo que eu fico nessa tese do equilíbrio, entendo que o Palmeiras chega mais inteiro, até por essa vantagem, a reclamação do Carille, não sei se justa. O Corinthians jogou ontem e quando joga, por exemplo, hoje não tem nada. Hoje passa lá, troca uma ideia, ninguém faz absolutamente nada. Faz uma banheira. Já tem amanhã, que é a véspera do jogo também, é mais conversa, e um dia de diferença, quando é um jogo desse tamanho, pode fazer realmente uma diferença na hora da partida. Vamos aguardar e toda a cobertura, claro, domingo no Mesa Redonda, né, amigo? Imperdível. Mas antes de encerrar, a gente tem o resultado da nossa enquete. Diga. O que vai dar? O que o povão falou? É vitória de quem? Do Corinthians, do Palmeiras ou empate? Quê? Corinthians 50% dos votos? Ué, então não é Corinthians 50%, Rodolfo? É empate. Ah, não, é Corinthians 50%, porque tem o empate 6% e Palmeiras 44%. Sempre loira. Sempre loira. Será que é bullying? Não, será que é preconceito com as loiras? Não. Enfim. Gente, pizza, hoje não, ainda não tem pizza. Amanhã. Mudou, hoje tem um bife milanês, uma coisa básica. Mudou agora. A gente encerra ao som de Bob Marley. Olha! Aniversário? Não. Nos deixou há 37 anos. Pô, já? Um beijo, até domingo no Mesa. Tchau, gente. Tchau, gente. Até domingo.